bom dia, amantes do vinho, como vocês estão? Hoje nós vamos falar aí sobre uvas brancas. Neste mês de maio nós temos aí 4 uvas brancas, no qual tem datas comemorativas. E hoje nós vamos falar de cada uma delas. Então você já traz aí o papel, a caneta, que nós vamos conversar aí sobre uvas brancas. Quero que vocês me contem aqui qual é a favorita de vocês, porque hoje nós vamos falar sobre vinhos brancos. Nós vamos falar sobre a origem, contar um pouquinho sobre a história delas, falar sobre o perfil, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre vinhos. E nós vamos falar também sobre a harmonização, o mais importante, né? Então, conhecer de onde elas vêm, conhecer um pouco do perfil delas e conhecer também com o que elas harmonizam. Então, nós vamos começar aí pela Sauvignon Blanc. Vou mostrar aqui para vocês, nós temos aqui um vinho Sauvignon Blanc. Então, nós vamos falar dela. A Sauvignon Blanc, então, ela é uma uva mais aromática, ela é uma uva aí mais refrescante. E me contem se vocês são amantes aí das uvas Sauvignon Blanc, dos vinhos da Sauvignon Blanc. Vou colocar vocês aqui do lado, aqui, ó. Aí, quero que vocês me contem se vocês aí são amantes da Sauvignon Blanc. Fazendo alguns ajustes aqui ao vivo mesmo. Então, nós temos esse vinho Sauvignon Blanc da Go Up. Ele é um vinho chileno. E essa marca Go Up, que é uma marca, veio bem disruptiva, assim, sabe? Quebrar aquelas tendências tradicionais, um vinho maravilhoso. Então, a Sauvignon Blanc, ela é comemorada no dia 2 de maio, esse ano caiu na data de 2 de maio, por quê? Ela sempre é comemorada aí na primeira sexta-feira do mês de maio. E ela foi criada, então, aí pela International Sauvignon Blanc Celebration, na Nova Zelândia. Lá na Nova Zelândia, nós temos aí grande produção de Sauvignon Blanc a nível mundial. Então, lá eles determinaram essa data de comemoração. Mas a Sauvignon Blanc, ela é uma uva francesa, principalmente da região do Vale de Loire e de Bordeaux. Então, a gente ouve muito falar aí de Bordeaux, não é? E ela é também muito cultivada na Nova Zelândia, no Chile, na África do Sul. O perfil aromático dela, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil aromático. Então, já falamos a data de comemoração, a origem dela. Vamos falar sobre o perfil dela. Então, ela tem um perfil um pouco mais cítrico também, maçã verde, limão, um pouco de maracujá. Ela tem aí uma acidez um pouco mais elevada. E ela vai ter um corpo aí de leve a médio. Então, o aroma dela vai ser maravilhoso em boca. Ela pode apresentar alguns aromas minerais também. E se ela passar por carvalho, então vai ter aí um corpo um pouco mais encorpado, né? Tem alguns brancos que passam por barrica de carvalho, mas esse vinho aqui, ele não passa por barrica de carvalho. Ele é um vinho leve. Não é um vinho que vai ter um corpo mais encorpado. Com o que harmoniza, então, Sauvignon Blanc? Sauvignon Blanc, então, ele vai harmonizar muito bem com frutos do mar, ostras, camarão, mexilhões, com saladas também com queijo, pratos mais leves, sushi, ceviche e culinária tailandesa e vietnamita também. Então, nós falamos aí sobre a Sauvignon Blanc. Agora, nós vamos falar sobre uma uva que aqui no Brasil, ela é preferida de muitos. Nós vamos falar sobre a Moscatel. Então, aqui nós temos, né, o Moscatel. Moscatel é uma variedade que ela é muito utilizada aqui no Brasil para fazer espumantes. Então, quando a gente fala espumantes moscatéis, eles têm maior teor de açúcar. É uma variedade que por si só já é mais doce. Então, ela é muito querida pelos brasileiros, né? O brasileiro tem uma grande expressão em produção de espumantes e um consumo também.
Aqui no Brasil nós temos um consumo muito elevado de espumantes, principalmente para fim de ano, né? Vem essa tendência aí de espumantes moscatéis. Aqui na estação do vinho, né, sai bastante espumantes moscatéis. A data de comemoração dela é sempre na segunda quinta-feira do mês de maio. Então, ela aconteceu aí no dia 9 de maio, aconteceu a data comemorativa dela. Essa data de comemoração foi criada por algumas vinícolas, né, californianas. Então, é o National Muscat Day, que é comemorada, então, o dia do moscato. Aqui nós conhecemos mais, né, como uvas moscatéis. Essas uvas, então, são as mais antigas do mundo e ela está presente aí na Itália, na Espanha e principalmente aqui no Brasil. O perfil de aroma dela, então, vai ser aí florais mais intensos, né, com rosas, flores de laranjeira. Então, a parte mais floral vai estar bem explícita aqui, né? Frutas como pêssego, mel, parte cítrica também. Então, a gente já vai dando aquela água na boca, daquele moscatel bem gelado. Ele pode ser doce ou meio seco também, né? Só que ele vai ter um teor de álcool mais baixo. Então, esse aqui é 7,5% o teor de álcool dela. Espumantes moscatéis geralmente tem o teor de álcool mais baixo. E ele vai ter uma borbulha mais leve também. Quando nós temos espumantes brutos, né? Geralmente o teor de álcool é 10, 11%, e ele tem uma efervescência maior. Por quê? Porque ele tem mais borbulha presente aí, que é a da própria uva. Ela vai ter um corpo mais leve e a acidez dela, né, ela não é tão expressiva assim. Com o que os nossos espumantes queridos, eles harmonizam? Então, com sobremesas, frutas frescas, tortas, né? Então, doce com doce. Lembra, nós já fizemos uma live aqui, onde a gente fala a harmonização de doce com doce. Sobremesas, no domingo, né? Vão harmonizar muito bem com um espumante moscatel bem gelado. Queijos azuis também, gorgonzola. Uma harmonização também com pratos mais doces ou picantes. Quando nós temos pratos picantes, ele vai harmonizar muito bem aí por contraste. Então, na harmonização, nós temos ou por semelhança ou por contraste. E quando a gente fala aí, né, vinho de sobremesa, vai harmonizar também um espumante aí com sobremesas. Seja muito bem-vinda, Thaisa! Uma outra uva que esse mês é comemorado, no dia 23, é comemorado, então, a uva Chardonnay. A Chardonnay, ela é a rainha das uvas brancas. Então, aí, a rainha das uvas brancas é a nossa querida Chardonnay. Então, nas tintas, nós temos a Cabernet, que é a rainha, e nas brancas, nós temos aqui a Chardonnay. A Chardonnay, então, ela é comemorada aí na quinta-feira, sempre antes do Memorial Day lá nos Estados Unidos. Então, vai cair aí na próxima quinta-feira, que será o dia 23 de maio. Isso, 23 de maio. Vai ser a comemoração aí da Chardonnay. Então, vocês vejam que esse mês de maio aí nós temos muitas comemorações para fazer. Quando nós falamos aí em relação ao universo das uvas brancas. Quem que criou esse dia, né? Quem criou esse dia, então, foram alguns produtores californianos, alguns enófilos também, criaram esse dia para comemorar aí a rainha das uvas brancas, no qual é a Chardonnay. Qual é a origem da Chardonnay? Grande parte das uvas, elas têm origem aí europeia. E a Chardonnay também não é diferente. Ela tem origem aí na França, na região de Borgonha e de Champagne. Mas o seu cultivo está no mundo inteiro. Esse daqui, se vocês observarem pelo rótulo, né? Ela é a Chardonnay cultivada aí no Chile. Então, esse aqui também é chileno. E aqui o rótulo, né? Ele conta aí um pouco da história do Chile. Até tem o nome do vinho, né? É um jargão que eles usam lá, Olapô. Qual é o perfil dessa variedade? Então, ela vai ter um perfil também um pouco mais cítrico, vai ter a presença aí de maçã, de pera, frutas de caroço também, ela vai ter a presença como pêssego. Se esse vinho não passar por barrica, no caso desse vinho aqui, né? Quando essa variedade não passa por barrica, então ela vai ser uma variedade
que o vinho vai ter um estilo mais leve, vai ser um vinho muito mais fresco. Se ele passar por barrica de carvalho, ele vai ficar aí com o corpo um pouco mais encorpado, devido à presença aí, né, das notas amadeiradas, que passou por barrica de carvalho. Então, o corpo desse vinho, na boca, né, ele vai ficar um pouquinho mais encorpado. Com notas aí mais amanteigadas, de baunilha também, porque a barrica, né, ela libera essas notas aí. E a harmonização desse vinho. Então, nós vimos o dia da comemoração, como surgiu essa comemoração, a origem, o perfil do vinho. E para finalizar, essa uva, então, a gente fala aí sobre a harmonização do Chardonnay. Essa harmonização desse vinho vai muito bem com pratos mais leves. Peixes grelhados, como salmão, como atum. Frangos com um molho um pouco mais cremoso, também vai ficar uma delícia. Olha só, várias sugestões aí para o final de semana, para vocês apreciarem aí os vinhos, as uvas brancas, com uma boa harmonização. Esse vinho, como ele é um estilo mais leve, vai harmonizar muito bem também com o queijo brie, um queijo camembert, são sugestões aí mais leves, que não possuem tanta gordura. E claro, né, massas aí com molho branco também vão ser uma boa sugestão de harmonização. Até agora, nós já vimos aí 3 estilos de vinho, mas tem uma última uva. Aqui nós não temos o rótulo, porque ele saiu já, que é a Pinot Grigio. E a comemoração dela é hoje também, dia 16 de maio. A Pinot Grigio, ela tem origem da Pinot Noir, então ela é descendente da Pinot Noir, que é uma uva tinta. E a Pinot Grigio, ela tem a origem aí na Itália, mas ela é cultivada em vários locais do mundo. Ela é uma uva mais elegante, ela é uma uva que tem um pouco mais de potencial, então vai ser um pouquinho mais, com mais acidez. E em comemoração ao dia de hoje, né? Ela foi criada aí, a data de comemoração, por produtores italianos, claro, né? Tem a origem da Itália. E ela teve aí a sua comemoração, então, fundada por produtores italianos. Vocês vejam, né, que a localidade que essas uvas, elas foram cultivadas, então, os produtores daquela região escolheram uma data para fazer a comemoração daquela uva. E isso se espalhou aí, né? O universo dos vinhos se espalhou ao longo de todo o mundo, essa data de comemoração. A origem dela, então, ela é descendente da Pinot Noir, cultivada na Itália, cultivada na França também e na Austrália. Aqui no Brasil, nós temos alguns locais que é cultivado também, mas ela não é tão expressiva assim. Tem outras uvas que são mais marcantes no universo dos vinhos aqui no Brasil. O perfil dela. Ela é um perfil também que vai apresentar notas mais cítricas, como pera, maçã verde, limão. Mas ela também vai ter aí notas de flores brancas. É maravilhoso esse vinho, gente. Vocês têm que provar. Quando eu chegar aqui na estação do vinho, vou avisar vocês aqui nos stories para que vocês façam essa aquisição, porque vale muito a pena conhecer. Para os amantes de vinho, né, que adoram estar apreciando aí outras variedades, vale muito a pena. Ele tem um estilo, então, um pouco mais encorpado, com notas de mel e especiarias. Mas ela tem uma alta acidez, né? Então, ele dá esse equilíbrio aí no corpo. As suas harmonizações. Então, são harmonizações mais leves também, porque ele é um vinho que não vai dar um aparato quando a alimentação for mais gordurosa. Então, por exemplo, saladas, brusquetas, pratos vegetarianos, né? Pratos mais leves, que não tenham tanta gordura, vai cair muito bem. Frutos do mar, peixes brancos e, claro, né, alguns aperitivos, alguns pratos de entradas, vai cair muito bem. Então, amantes do vinho, nós temos aí 4 grandes uvas que vocês já conhecem, né? Chardonnay, Sauvignon Blanc, Moscatel, são 3 variedades aí muito bem conhecidas no universo dos vinhos, para vocês apreciarem aí também nesse final de semana. Aqui nós temos aí, tem os espumantes. Nós temos aqui os espumantes, temos também aí as variedades, né, Sauvignon Blanc e Chardonnay, para vocês fazerem a aquisição e apreciarem com as sugestões de harmonização para esse final de semana. E agora me contem lá nos comentários, essa live vai ficar gravada, qual é a uva preferida de vocês?
Pinot Noir, Moscatel, Chardonnay ou Sauvignon Blanc. Hoje a comemoração aí é com Pinot Noir. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E vamos comemorar esse final de semana aí as datas alusivas a essas variedades aí muito importantes no universo dos vinhos. Nós vemos na próxima sexta-feira, às 10h15. Então, toda semana nós temos a nossa live. Já traz o caderno, já traz a caneta. Separe esse tempo para vocês aprenderem um pouco mais sobre o universo dos vinhos. Tchau! Até semana que vem!